Bom dia. Finalmente com menos vento, sem chuva, em homenagem aqui ao nosso gênio. Em primeiro lugar, deixem-me saudar as escolas presentes. E vamos começar pela mais longínqua, que vem das Caldas da Rainha. Onde é que estão? Tomaram logo as melhores posições. Muito bem. Sabem que tem um patrono muito especial. Raul Proença foi um homem muito culto. Basta dizer que foi bibliotecário. E bibliotecário, talvez, da maior biblioteca naquela altura em Portugal. E adorava ser bibliotecário, adorava livros. Era um homem muito avançado em muitas coisas para aquela época. Mas gostava do país e promoveu um guia sobre Portugal, percorrendo os escaninhos de Portugal, os recantos de Portugal. Ele e mais um conjunto de amigos que escreveram sobre isso. Numa altura em que não havia autoestradas, não havia iPhone, não havia digital, não havia nada, portanto, ou se ia mesmo a pé, vagamente de veículo primitivo, ou então, não sei. Depois era um lutador contra a ditadura, foi muito perseguido por causa disso, e apesar de ter uma outra ideia assim original, uma delas muito boa, que as mulheres eram melhores que os homens, essa muito justa e muito bem vista, tinha outras mais discutíveis. Alguns homens, não todos. Não todos. E, portanto, é um grande patrono que vocês têm. Depois está aqui o Passos Manuel. Onde é que está o Passos Manuel? Passos Manuel, outra grande figura, mais antiga, não é do princípio do século XX, é do século XIX, muito avançado para a época, promotor de revoluções, defensor da liberdade de ensino, da descentralização, daquilo que chamaríamos a democratização, apesar de ser a monarquia, e, portanto, é uma grande escola. Ainda tem, ao que parece, não sei quantas nacionalidades lá dentro. Eu estive lá há uns anos, há 3 anos ou 4, e eram para aí 80 e tal nacionalidades. Grande escola. E depois temos um colégio, que é um colégio militante, porque foi constituído por um militante pela República e pela democracia, o professor João Soares, foi prosseguido pela família e numa certa fase, com grande importância, pela doutora Maria Barroso e pelo presidente Mário Soares, já ouviram falar, e agora tem ali aquela senhora muito simpática, muito querida, que é a doutora Isabel Soares, e que, de facto, é uma líder de 1.800 galfarros e galfaras, que realmente mantém o espírito militante e lutador daquela escola. Ora bom, vão ouvir quem? Vou ver um homem que o próprio Saramago, que, como sabem, não gostava de elogiar muita gente, porque ele era excepcional e ele tinha feito uma ruptura na forma de escrever em língua portuguesa. Elogiar. Este jovem tinha um bocadinho menos barbas, menos brancas, um bocadinho mais de cabelo, dizendo que ele tinha feito outra ruptura na maneira de escrever em português. Quais foram as rupturas do Saramago e as rupturas do Walter? O Saramago fez várias rupturas. Uma foi, ele era um homem de esquerda, era um homem importante no Partido Comunista Português, foi juntar a história de Portugal com uma interpretação dessa história virada para o futuro. E, portanto, ia buscar temas históricos, vários, e transformou-os não em história passada, morta, que foi, mas em história do futuro. Segundo, na escrita, ele tinha uma pontuação que era uma não pontuação. Quer dizer, ele pontuava quando lhe apetecia, de acordo com o correr do texto.
Era ponto, antigamente era parágrafo, era parágrafo. Quer dizer que eram ideias diferentes desde o parágrafo anterior. Ponto final, não parágrafo, era o fim de um período, aí a distinção já não era tão grande. Isto era tudo muito arrumadinho, uns escreviam bem, outros escreviam mal, mas era arrumadinho. Ele desarrumou e obrigou os portugueses a lerem a eito nos transportes públicos. Então, na grande Lisboa, apanhava-se um transporte público que demorava 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, o que dependia. E vinha-se a ler Saramago. Ia-se apanhando aqui, depois recuperava-se acolá, e o fio da narrativa era o fio que acompanhava a forma como ele via os acontecimentos, ou contava as sensações, ou queria ordenar as ideias. Tinha que se descobrir o que é que estava na cabeça do Saramago. Este homem foi mais longe. Foi na mesma linha, encurtou o português escrito, porque tinham passado décadas, passou a ser o português falado. É muito diferente, vocês já perceberam que uma coisa é falar, outra coisa é escrever, com mais espaço, com mais tempo. E hoje o que domina é o português falado. Então ele, que lançou editoras, representou no teatro, organizou espetáculos, cantou, escreveu música, não houve nada que não fizesse. Isto já é outra geração, já é outra maneira de utilizar o português. É polivalente, é multidimensional, é um homem da imagem. E, portanto, o português que ele começou a escrever era um português com mais cor, com mais vida, aí a pontuação utilizava, se lhe dava jeito, se não, não utilizava. Mas era tudo mais ajustado ao tempo de hoje. De hoje, está há 5 anos, está há 10 anos, está há 15 anos, está há 20 anos. Como se falava, como se fala, como se abrevia, como se agarra ao essencial. E por isso aí não há maiúsculas nem minúsculas. Ele levou mais longe daquilo que Saramago tinha feito. Saramago ainda de vez em quando punha umas maiúsculas para começar aqueles longuíssimos parágrafos. O Walter não, porque é cada vez maiúsculas. Ele quer continuar a ideia de outra maneira, ou quer começar uma outra ideia e que percebam como é que uma ideia se mistura com outra. Mas isso é o que vocês encontram todos os dias nas redes sociais, nas comunicações, nos telemóveis, nos iPhones. É assim que comunicam. Bom, como é fácil de entender, ele conheceu um êxito enorme num país. Qual foi o país onde ele conheceu um êxito enorme? O Brasil. Porque se há país de língua portuguesa que vai sempre à frente na inovação do português escrito e falado, é o Brasil. Sempre. Muito à frente de Angola ou de Moçambique. Muito à frente de Cabo Verde, que é clássico de vez em quando. Muito à frente da Guiné-Bissau. Muito à frente de Portugal. Em Portugal temos quem esteja nessa onda. Mas depois há uma reserva de índios que se mantém numa outra onda, a discutir ainda a ortografia. Foi um grande debate que atravessou uma bolha muito inteligente e muito boa, e muito simpática, que escrevia muito bem, e tem muito bons defensores, o Nuno Pacheco, que era o Vasco Alçamora e tal, que andaram a lutar durante anos, porque o acordo ortográfico foi uma cedência ao Brasil. Porque nós estávamos, de repente, a pontuar e a usar a ortografia do Brasil. Mas quem é que falava Portugal no mundo, português no mundo? Eram os brasileiros. Dos 265 milhões, a maioria esmagadora era brasileira.
muito menos convencionais do que os próprios angolanos ou os moçambicanos, que tinham chegado à independência muito mais tarde, muitíssimo mais tarde. Já os brasileiros tinham dado várias voltas ao mundo em termos ortográficos. E ele apareceu no Brasil e foi fagocitado, quer dizer, os brasileiros abraçaram-no com aquele amplexo, com aquele abraço, e não queriam deixar partir. E então havia um festival chamado em Paraty, que além do mais é muito bonito, é muito agradável, água quente, paradisíaco, onde ele era sempre convidado. Eu não creio que ele partisse, ficasse brasileiro. Brasileiro português, porque é brasileiro. Depois, claro, o sucesso chegou instantaneamente a Portugal. E agora, aproveitem a ocasião, perguntem-lhe o que quiserem sobre tudo o que ele anda a fazer. Acabou de me entregar uma ilustração dos Lusíadas. Portanto, ele desenha, ele pinta, ele cria, ele representa, ele canta, ele escreve. É difícil não encontrar em qualquer canto do mundo. E aproveitem porque, de facto, havendo gente muito notável nas gerações abaixo dos 50 anos, 40, 50 anos, porque há. Eu não vou dizer mais nomes, porque senão depois esquecia-me de alguns e era um sarinho monumental. Mas aquele que representou a maior ruptura, como reconheceu o Saramago, ao dar-lhe o prémio Saramago, já teve os prémios todos. Eu já não tenho onde guardar os prémios lá em casa. É ele. Eu quero mais. Portanto, perguntem tudo. Deixem-me falar um bocadinho, primeiro, e depois perguntem tudo. Porque é um momento único. Provavelmente não vão ter outra oportunidade, todos os que aqui estão e todos aqui que estão, de voltar a encontrar este homem com tempo e disponibilidade para ele contar a vida dele. Uma grande salva de palmas. Obrigado. Muito obrigado.